vai mandar pro YouTube? Não. O céu está limpo, não tem uma nuvem no céu, está tudo clarinho, o tempo está cedo. Como que ele poderia ter ouvido o barulho de chuva forte? Como? O ambiente, o cenário eram de tempo seco, não havia previsão e nem sinais de uma chuva. Mas ele já ouviu antes o barulho de chuva forte 6 vezes e nada tinha mudado. Mas de repente, quando pela 6ª vez aquele servo chega até ele e diz: não tem nada, e ele diz: vai lá de novo. No trajeto que aquele servo está caminhando, começou a subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. E agora ele chega em cima do monte a pé e olha na direção do mar. E quando ele olha na direção do mar, ele uma nuvem. Por 6 vezes ele voltou trazendo uma mensagem de desesperança. Por 6 vezes ele declarou que a oração não tinha sido atendida. Mas de repente, na 7ª vez, o céu destravou, a oração foi respondida. De repente, na 7ª vez, uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem levantou-se a partir do mar. Na 7ª vez, a mensagem foi atendida. E na 7ª vez, quando ele desceu para levar a mensagem, a chuva veio. Entenda que há processos na tua vida que você não pode enxergar com o olho natural, que você tem que enxergar o invisível de Deus, aquilo que já existe. Elias escutou o barulho de abundante chuva, porque aquela chuva já estava preparada nos ares, aquela chuva estava preparada, os céus estavam densos, estavam prestes a derramar uma abundante chuva, mas quem era natural não podia perceber. 1 Reis 18:44 fala sobre a história de Elias, sobre a nuvem que trazia uma grande chuva. Um detalhe é que durante 6 vezes Elias pediu para o servo subir e verificar os céus para ver se tinha sinal de chuva, e adivinhem, não tinha. Ele subiu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Na 7ª vez ele vem com um recado para Elias dizendo que ele via uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E se a gente parar para analisar, a gente vai perceber que nem sempre é sobre mudar a estratégia, mas é simplesmente continuar fazendo a mesma coisa mesmo sem ver resultados aparentes. Porque Elias tinha uma palavra de que iria chover, e já fazia 3 anos que não chovia, mas ele tinha uma palavra. Então ele permaneceu orando. Por mais que o servo fosse 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, não visse sinal nenhum, em nenhum momento ele pensou: eu vou mudar a estratégia, vou abrir um jejum de 40 dias, vou subir ao monte. Não que essas coisas não sejam válidas, mas a gente tem que ter discernimento de saber o que Deus quer de nós para cada processo. E existem processos na nossa vida que a gente passa achando que estamos fazendo algo errado, ou que estamos deixando de fazer algo, que algum sinal passou despercebido e a gente não conseguiu discernir o que era para ser feito. Porque na nossa cabeça, se nós não estamos vendo, não está acontecendo. E não é bem isso que a palavra nos diz nessa passagem aqui específica. Também quando nós falamos de Naamã, quando ele estava leproso, ele teve que mergulhar 7 vezes no rio. Mergulhou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e nada. E quantas vezes na nossa vida também é assim? A gente está ali se consagrando, se dedicando, orando, se colocando na presença do Senhor e parece que nós não estamos vendo as coisas acontecendo. Só que a fé não é por vista,
não é sobre os nossos olhos humanos, não é sobre o que nós conseguimos contemplar aparentemente. É sobre entender que não é porque nós não estamos vendo que não está acontecendo. Não é porque nós não estamos vendo que o Senhor não está agindo e não está fazendo. Então existem certos desertos e processos que a gente passa que o segredo não é mudar a estratégia. O segredo é continuar fazendo a mesma coisa, mesmo sem olhar resultados aparentes. Será que nós conseguimos isso? Ser persistentes, perseverantes, mesmo sem ver resultados? É muito difícil. A parte mais difícil de passar pelo deserto não é o cenário em si. Não é aprender a lidar com o cenário em volta, é aprender a lidar consigo mesmo. É a parte mais difícil. Quando nós lembramos também do povo durante o caimento das muralhas de Jericó. O povo precisou rodear 7 vezes em volta das muralhas para as muralhas irem ao chão. E muitas das vezes nós estamos assim a nossa vida, caminhando em círculos, e a gente tem a impressão de que estamos repetindo ciclos, de que não estamos avançando, de que estamos fazendo as coisas em vão, que o Senhor não está nos vendo. E, na verdade, existem certos processos que vão exigir de nós apenas obediência, porque Deus poderia derrubar a muralha sem que eles precisassem fazer as 7 voltas. Mas por que 7 voltas? Aí que está a questão. Nós queremos entender o porquê das coisas. Mas por que, Senhor, assim? Por que assado? E não cabe a nós entender o porquê. Cabe a nós obedecer, mesmo que aquilo não faça sentido racionalmente falando naquele momento. Vão existir, sim, fases em que a nossa obediência será testada. Porque é muito fácil nós seguirmos ordens que, até um certo momento, fazem sentido na nossa cabeça. Mas é estranho nós seguirmos ordens que não fazem sentido naquele momento. Só que o Senhor não te pede para pensar em coisas que façam sentido, Ele te pede confiança. Confiança é isso, é caminhar sem entender, é crer sem ver. E esse grau de maturidade, esse grau a mais de fé, exige de nós um crescimento, um amadurecimento. Eu não sei vocês que estão me assistindo, mas existem às vezes algumas situações que eu passo e que a síndrome da protagonista, o ego, ele tá todo tempo falando: cara, tem alguma coisa que eu não entendi, tem alguma coisa que eu não fiz, Senhor, me mostra o que eu tô fazendo de errado, porque eu estou fazendo as coisas certas e não estou vendo os resultados que eu gostaria. Então a gente fica com aquela síndrome da protagonista de tipo, faz alguma coisa, age, muda a estratégia, te movimenta. Só que se a gente calar por um momento essa voz, se nós estamos no centro da vontade de Deus, sabemos que estamos fazendo as coisas que o Senhor pediu para nós fazermos, e estamos ouvindo essa voz da protagonista, quando a gente cala um pouco essa voz da alma, esse conflito, a gente escuta um sussurro, que é o Espírito Santo, que diz para nós: não é sobre algo que você deixou de fazer ou precisa fazer, é sobre sair um pouco do centro e entender que se eu ainda não fiz, é porque ainda não chegou o tempo. E vou além, se você ainda não viu, não significa que eu não fiz, porque também tem isso. Tudo que Deus já preparou para você, toda a palavra que o Senhor já liberou ao teu respeito, na eternidade ela já existe, porque para o Senhor não existe passado, presente e futuro. Deus não se limita ao nosso tempo, então tudo que Ele liberou ao teu respeito já existe. Você ainda não acessou, mas já existe. E é muito sutil que o diabo, ele é muito desesperado, ele é muito apelativo. Porque você pode ver pela história de Jesus, quando o Espírito Santo desce sobre ele no dia do batismo e diz: este é o meu filho amado. Depois que ele passa 40 dias no deserto, a primeira tentação que ele passa através do diabo com essa dúvida, nessa pergunta: se tu és filho de Deus. Porque o diabo sempre vai colocar dúvida em cima daquilo que os céus já te deu certeza. Isso é muito forte. O diabo sempre vai colocar a dúvida em cima daquilo que o céu já te deu certeza. Então é importante que você lembre da palavra que o Senhor liberou ao teu respeito. Ah, mas Luana, o Senhor falou que eu seria muito próspera e eu tô passando muita dificuldade financeira. Parabéns! É sobre isso. O vídeo anterior que eu postei era justamente sobre isso. Que o teu pior cenário está preparando o teu maior milagre, o teu maior testemunho. Então o diabo vai colocar dúvida em cima daquilo que Deus já te deu certeza. Só que cabe a você dar ouvidos para a voz da dúvida, do medo, do trauma, da incerteza, ou ao Senhor, que já te prometeu. Então eu gostaria de te convidar hoje a fazer isso, trazer à existência aquilo que ainda não existe nos teus olhos humanos,
mas que na eternidade já é realidade. Então traga à memória aquilo que te dá esperança, traga à memória as palavras que o Senhor já disse ao teu respeito, traga às memórias as experiências que você já teve com o Senhor. Se você chegou até aqui, não é em vão, não foi em vão. Olha para trás e vê tudo que você já enfrentou, já superou. Deus te acompanhou, Deus te deu força e você está aqui hoje. Eu falo por mim. Eu já passei por diversas coisas na minha vida e o Senhor, Ele tem tido misericórdia, Ele me trouxe até aqui. Eu sempre digo que se você acordou com fôlego nos seus pulmões, é porque ainda não é o fim. É porque a tua história ainda não encerrou. É porque Deus ainda tem muitas coisas para fazer através da tua vida. Então creia. Quero te convidar hoje a não se mover por vista, mas por fé. Traga à existência aquilo que os céus já declarou ao teu respeito. Amém? Que você possa ser edificado. Não deixe de curtir esse vídeo, comentar. É muito importante para mim que você curta, assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e envia para as pessoas certas. Eu tenho certeza que essa palavra vai te encontrar no momento certo e vai ser um bálsamo na tua fé, independente do processo que tu está passando. Amém? Jesus te abençoe e até uma próxima. Tchau!